Capítulo 11. Quando acordei na manhã seguinte, estava sozinha na cama. Sentei, desapontada por Luca não ter me acordado. Saí da cama quando ele entrou no quarto pelo corredor, já vestido de preto, com um coldre no peito que guardava 2 facas e 2 armas, e quem sabe quantos mais coldres haviam espalhados pelo resto do seu corpo. Já vai sair? Ele fez uma careta. A Bratva pegou um dos nossos. Fizeram um picadinho do cara e o deixaram perto de uma de nossas boates. Alguém que eu conheça? Perguntei temerosa. Luca balançou a cabeça. Vai ter polícia no meio? Não, se eu puder evitar. Luca colocou as mãos em meu rosto. Vou tentar voltar cedo. Tudo bem? Assenti. Ele abaixou a cabeça, observando o tempo todo para ver se eu iria recuar. Ele beijou meus lábios suavemente. Abri a boca para ele e aprofundei o beijo, mas acabou rápido demais. Fiquei olhando-o sair. Então peguei o celular e liguei para Giana. Pensei que não iria mais me ligar. Foi a primeira coisa que ela falou. Sorri. Nem tomei banho ainda, e são só 8 da manhã em Chicago. Você não pode estar acordada há tanto tempo. Você não ligou ontem. Estava morta de preocupação. Não consegui dormir por culpa sua. Odeio estarmos tão longe e não poder ir eu mesma checar se você está bem. Você está? Estou. Contei a ela sobre minha conversa com Luca e como passamos o dia juntos ontem. Muito nobre da parte dele concordar em não te trair de novo e tentar fazer com que o casamento dê certo de verdade. Dê flores a esse homem. Ele não é um homem bom, Giana. Não há homens bons em nosso mundo. Mas acho que ele quer mesmo tentar. E eu também quero. Por que não pergunta a ele se posso ir visitá-la por uns dias? Só terei aula daqui a 2 semanas e estou extremamente entediada sem você. Podíamos passar uns dias na praia em Hamptons e fazer compras em Manhattan. E conta, papai. Você pediu a ele? Ele disse para pedir a vocês dois. Vou perguntar a ele. Acho que não vai se importar. Não é como se ele ficasse muito tempo em casa. Fico sozinha com Romero quase todos os dias. Por que não pergunta a Lucas se pode fazer uma faculdade? Você tinha notas perfeitas. Não teria problema nenhum em entrar na Colômbia. Para quê? Nunca terei permissão para trabalhar. É perigoso demais. Você poderia ajudar Luca com as boates. Poderia ser a secretária dele ou algo assim. Você vai enlouquecer se ficar nessa cobertura o tempo todo. Não se preocupe. Vou ficar bem. Tranquilizei-a, mesmo que não tivesse tanta certeza disso. Giana tinha razão. Vou falar com Lucas sobre a sua visita. Agora eu preciso mesmo tomar um banho e comer alguma coisa. Ligue para mim assim que puder. Preciso agendar um voo. Sorri. Vou ligar. Fique longe de problemas. Você também. Desliguei. Depois me arrumei e coloquei um vestido fresco de verão. Estava ensolarado lá fora e eu queria caminhar pelo Central Park. Quando cheguei à sala de estar, Romero estava sentado à mesa de jantar com uma xícara de café em frente a ele. Luca está com muita raiva de você? Perguntei, passando por ele em direção à enorme cozinha americana. Tinha um bolo de cenoura caseiro na bancada e ouvi Mariana cantarolando em algum lugar. Ela devia estar limpando. Romero levantou-se, pegou sua xícara e se debruçou na ilha da cozinha. Ele não estava feliz. Você poderia ter sido morta. Eu deveria te proteger. O que Luca está fazendo hoje? Romero balançou a cabeça. O que ele está fazendo? Quero detalhes. Por que levou tantas armas com ele? Ele, Matthew e alguns outros estão procurando os caras que mataram nosso homem e, quando encontrarem, vão se vingar. Parece perigoso. Fiquei um pouco preocupada. Vingança nunca era o fim nesses casos. A Bratva se vingaria em troca da vingança de Luca. Era uma bola de neve. Luca e Matthew fazem isso há muito tempo. São os melhores, assim como os homens que foram com ele. E em vez de participar da diversão,
Você teve que ficar como minha babá. Romero deu de ombros e sorriu. É uma honra. Revirei os olhos. Gostaria de ir correr no Central Park. Você vai tentar fugir de novo? Por que eu faria isso? Não tem nenhum lugar para onde eu possa ir, e duvido que você vá me deixar escapar de novo. Você parece bem em forma. Romero se endireitou. Está bem. Dava para ver que ele ainda desconfiava dos meus motivos. Coloquei meu short, uma blusinha e meus tênis de corrida e saí outra vez. Romero tinha se trocado também. Vestiu uma calça de moletom e uma camisa. Ele deixava uma reserva de roupas em um dos nossos quartos de hóspedes, mas morava num apartamento a cerca de 10 minutos daqui. Onde você escondeu as armas? Segredo. Disse sorrindo como raramente fazia. Então se recompôs e sua expressão profissional reapareceu. Romero tinha boa forma e poderia facilmente me acompanhar na corrida pelos muitos caminhos no Central Park na próxima hora. Era maravilhoso correr de verdade fora de casa para variar, ao invés de estar sempre limitada à esteira. Eu me senti livre e era quase como se meu lugar fosse entre todas aquelas pessoas fazendo coisas comuns, como passear com seus cachorros ou jogar beisebol. Talvez Luca corresse comigo algum dia quando os russos não dessem mais tanto trabalho a ele. Quando seria isso? Mais tarde naquele dia, sentei no terraço assistindo ao pôr do sol com as pernas encolhidas junto ao corpo. Romero checava o celular. Luca terá mais tempo para você em breve. Olhei para ele. Será que ele me achava solitária? Ele te falou que horas vai chegar em casa hoje? Ele ainda não respondeu a mensagem, disse baixinho. É um mau sinal, não é? Romero não disse nada, apenas franziu a testa para o celular. Entrei assim que esfriou muito do lado de fora. Vesti minha camisola e me encolhi no sofá ligando a TV. Não pude evitar que a preocupação aumentasse à medida que o relógio chegava mais perto da meia-noite, mas acabei caindo no sono. Acordei quando estava sendo erguida do sofá. Abri um pouco os olhos e avistei o rosto de Luca. Estava muito escuro para perceber alguma coisa. Romero deve ter apagado as luzes em algum momento. Luca, murmurei. Ele não disse nada. Coloquei uma mão em seu peito. Sua camisa estava úmida com alguma coisa. Água? Sangue? A respiração era normal. Os passos meticulosos. A batida do seu coração era calma sob minha mão. Mas não consegui decifrar seu humor. Foi estranho. Ele me carregou para cima como se eu não pesasse nada. Chegamos ao nosso quarto e ele me deitou na cama. Só conseguia ver sua silhueta alta pairando acima de mim. Por que ele não falava nada? Eu me espreguicei e busquei pelo interruptor principal ao lado da cama. As pontas dos meus dedos acharam-no e as luzes se acenderam. Engasguei. A camisa de Luca estava encharcada de sangue, ensopada. Havia um pequeno corte no pescoço dele, e se os rasgos em sua camisa eram algum indício, ele provavelmente tinha mais ferimentos. Então meus olhos encontraram seu rosto e travei, como um cervo tentando não chamar a atenção do lobo. Pensei que já tinha visto a escuridão de Luca em algumas ocasiões. Pensei que já tinha vislumbrado o monstro por trás da máscara de civil antes. Agora, percebi que não. Sua expressão era vazia de emoção, mas seus olhos fizeram os pelos da minha nuca eriçarem. Lambi os lábios. Luca. Ele começou a desabotoar a camisa, revelando pequenos cortes e o maior abaixo de suas costelas. Sua pele estava coberta com sangue, mas aquilo tudo não poderia ser só dele, principalmente todo aquele sangue na camisa. Fiquei preocupada, porque ele ainda não havia falado nada. Ele arrancou a camisa e a jogou no chão. Depois desafivelou o cinto. Luca, falei. Você está me assustando. O que aconteceu? Ele empurrou a calça para baixo e se livrou dela.
Estava descalço e só de cueca. Ajoelhou-se na cama e colocou um joelho entre minhas pernas. Comecei a me arrepender de vestir apenas uma camisola. Ele se movimentou lentamente até sua cabeça pairar sobre mim. O pavor subia pela minha garganta, fazendo meu coração se agitar. Seus olhos me fizeram querer sair correndo, chorar e gritar, fugir. Em vez disso, levantei a mão e segurei seu rosto. A expressão dele mudou. Uma falha na máscara monstruosa. Ele se entregou ao toque, depois abaixou o rosto e enterrou na base do meu pescoço. Respirou fundo e não me mexi por um longo tempo. Tentei não entrar em pânico. Minha mão tremia em seu rosto. Luca, disse carinhosamente. Ele levantou a cabeça novamente. Pude ver um pouquinho do Luca que eu conhecia. Ele deslizou para fora da cama e foi para o banheiro. Quando estava fora de vista, respirei fundo. O que quer que tivesse acontecido hoje deve ter sido horrível. Sentei ouvindo a água do chuveiro cair. Como estaria o humor de Luca quando ele voltasse ao quarto? O monstro sob controle ou praticamente solto como há um minuto? A água parou e me deitei rápido do meu lado da cama, puxando a coberta. Poucos minutos depois, a porta abriu e Lucas saiu com uma toalha enrolada na cintura. Era branca, mas umas gotas de sangue de seus ferimentos caíram e mancharam o tecido. Ele não foi em direção à bancada para pegar uma boxer como costumava fazer. Fui direto para a cama. Quando ele colocou a mão na toalha, desviei o olhar e virei para o outro lado de costa para ele. Ele levantou o cobertor e o colchão afundou com o seu peso. Colou seu corpo ao meu, com a mão agarrando meu quadril, quase como se quisesse me machucar, e me virou para ele. Meu cérebro gritava para que eu o parasse. Ele estava completamente nu, com um humor assustador. Ele havia passado o dia recolhendo os pedaços de um de seus homens e o restante do dia matando os inimigos. Ele pegou a barra da minha camisola e começou a empurrá-la para cima. Coloquei a minha mão sobre a dele. Luca, sussurrei. Seus olhos encontraram os meus. Relaxei um pouco. Ainda havia escuridão neles, mas estava mais contido. Queria sentir seu corpo no meu esta noite. Quero te abraçar. Quase conseguia ouvir as palavras não ditas. Preciso de você. Engoli em seco. Só me abraçar? Eu juro. Sua voz estava áspera, como se tivesse passado horas dando ordens aos gritos. Abaixei a mão e deixei que ele tirasse minha camisola. Ele soltou um suspiro baixo quando viu meus seios nus. Tive que lutar contra o impulso de me cobrir. As pontas de seus dedos roçaram na barra da minha calcinha, mas quando fiquei tensa, ele retirou a mão e rolou na cama, ficando de costa e me levantou para ficar em cima dele. Fiquei de pernas abertas em sua barriga, com o joelho de cada lado do seu corpo, meus seios grudados em seu peito. Tentei não colocar o meu peso todo nele, porque não queria que seus ferimentos doessem, mas ele me envolveu com um abraço e me apertou forte contra seu corpo. Com a outra mão, ele tocou minha bunda, me fazendo pular. Começou a mover seu polegar pela parte baixa das minhas costas e pela minha bunda, e fui relaxando devagar. Seus olhos estavam cravados nos meus o tempo todo, e a cada instante um pouco mais da escuridão se dissipava. Seus cortes não precisam de pontos? Ele se inclinou para a frente e me beijou com doçura. Amanhã. E continuou acariciando minha bunda e me beijando lentamente como se quisesse saborear o momento. Eu estava completamente confusa, mas era gostoso. Amei que de repente ele estivesse tão carinhoso. Se ele estivesse assim quando ficamos íntimos pela primeira vez, talvez não tivesse sido tão ruim. Meus cílios pesaram, mas não conseguia desviar o olhar de Luca. Toquei seu pescoço 1 centímetro abaixo do corte. Não sabia bem o porquê,
mas me inclinei para a frente e dei um beijo suave em seu ferimento. Era pequeno e não precisaria de pontos, diferente daqueles abaixo das costelas. Quando voltei à posição anterior, Luca parecia quase surpreso. Mexeu a mão que estava em minha bunda mais para baixo, agarrando-a. Seu mindinho por pouco não tocava lá. Ele apertou minha nádega e, por um segundo, seu dedo roçou na minha abertura por cima do tecido. Inspirei, espantada com o choque que o leve toque descarregou em mim. O calor aumentou entre minhas pernas e me senti ficando molhada. Eu me contorci de vergonha, sem querer que Luca percebesse que um simples toque junto com sua pegada na minha bunda causasse esse tipo de reação. Eu até podia não ser experiente, mas já imaginara certas coisas, acariciando-me em muitas noites. Não era como se eu fosse frígida. O corpo de Luca me excitava. Talvez eu quisesse amor, mas meu corpo queria outra coisa. A sensação do peitoral forte e do abdômen definido de Luca embaixo de mim, seus beijos carinhosos, seu toque suave, tudo me fazia querer mais, mesmo que meu cérebro me dissesse que era uma má ideia. Luca apertou um pouco os olhos me estudando, como se eu fosse uma equação complicada que ele quisesse resolver. Então, encostou levemente na calcinha no meio das minhas pernas com a ponta dos dedos e eu soube que pude sentir. Eu pude sentir que o tecido fino estava ensopado. Meu rosto pegou fogo de humilhação e abaixei os olhos, mas não consegui sair de cima deles nem fechar as minhas pernas. Seus dedos ali no meio era uma sensação gostosa, mesmo tendo parado de se mexer. Olhe para mim, Arya, disse Luca com uma voz rouca. Espiei seus olhos ainda que meu rosto parecesse estar prestes a explodir de constrangimento. Você está com vergonha disto? Traçou um dedo sobre minha calcinha molhada. Arqueei a bunda e soltei forte o ar. Não conseguia falar nada. Meus lábios estavam entreabertos, deixando escapar sons baixos longe de serem gemidos. Luca mexia o dedo para cima e para baixo, carinhoso, provocante, fazendo com que pequenos arrepios de prazer percorressem meu corpo. Sempre pensei que paixão e orgasmos viessem como uma onda forte sem deixar nenhum rastro, algo quase intimidante. Mas isto era como um gotejamento lento, uma tensão doce acumulando e tornando-se algo maior. Estremecia em cima de Luca, enfiando meus dedos em seus ombros. Ele não acelerou o movimento em momento algum, mas o prazer aumentava a cada toque. Ele cravou os olhos nos meus e deslizou 2 dedos sobre minha abertura, depois entre minhas dobrinhas e pressionou meu clitóris. Como isso podia ser tão intenso? Ele nem tocava em minha pele. Eu engasgava e tremia à medida que centelhas de prazer atingiam meu corpo. Enterrei o rosto no pescoço de Luca e me grudei nele. Ele esfregava o dedo no meu clitóris por cima da calcinha, bem devagar até simplesmente repousar a mão possessivamente em cima das minhas dobras. Luca aproximou seu rosto dos meus cabelos. Deus, Arya, você está tão molhada. Se soubesse o quanto eu te quero neste momento, não fugiria. E riu de maneira sombria. Quase posso sentir sua umidade no meu pau. Eu não falei nada, só tentei acalmar minha respiração. O coração de Luca batia forte e acelerado sobre o meu rosto. Ele se mexeu e sua ereção roçou a parte de dentro da minha coxa. Ele estava quente e duro. Você quer que eu te toque? Perguntei, sussurrando muito baixo. Eu estava meio com medo, meio excitada por vê-lo nu e tocando nele de verdade. Queria reivindicar meu direito sobre ele. Queria fazê-lo esquecer das outras mulheres que passaram em sua vida. Luca apertou ainda mais a minha bunda e soltou um suspiro profundo. Seu peitoral expandiu embaixo de mim. Não. Grunhiu e levantei a cabeça confusa e um pouco magoada. Devo ter deixado transparecer algo, porque Lucas sorriu dramaticamente.
Ainda não sou eu mesmo, Arya. Tem escuridão demais por fora. Sangue e raiva demais. Hoje foi horrível. Ele balançou a cabeça. Quando cheguei em casa e te vi deitada no sofá tão inocente e vulnerável, e minha, algo brilhou em seu olhar, um pouco da escuridão que ele mencionou. Que bom que você não sabe os pensamentos que passaram pela minha mente naquela hora. Você é minha mulher e jurei te proteger, inclusive de mim mesmo, se necessário. Você acha que teria perdido o controle? Sussurrei. Sei que teria. Talvez você se subestime. Passei os dedos em seus ombros. Não tinha certeza se estava tentando convencê-lo ou a mim mesma. Ele me assustou, e isso era inegável, mas ele tinha vencido. É possível que você confie demais em mim. Ele percorreu minha espinha com um dedo, enviando outra onda de formigamento para o meu centro de prazer. Quando eu te coloquei na cama como um cordeirinho pronto para o sacrifício, você deveria ter corrido. Alguém me disse uma vez para não correr de monstros, porque eles te perseguem. A sombra de um sorriso apareceu em seu rosto. Na próxima vez, corra. Ou se não puder correr, meta o joelho nas minhas bolas. Ele não estava brincando. Se eu tivesse feito isso hoje, você teria perdido o controle. Isso só não aconteceu porque eu te tratei como meu marido, não como um monstro. Ele passou o polegar nos meus lábios, depois acariciou minha bochecha. Você é linda, inocente, demais para ser casada com alguém como eu. Mas eu sou um filho da puta egoísta demais para te deixar ir embora. Você é minha, para sempre. Eu sei. Reconheci e abaixei meu rosto de volta no seu peito. Luca apagou as luzes e adormeci ouvindo seu coração bater. Eu sabia que uma pessoa normal deveria ter corrido de Luca, mas cresci entre predadores. Caras normais e decentes com empregos que não envolvem infligir leis são espécies estranhas para mim. E lá no fundo, o meu lado primitivo não conseguia imaginar estar com alguém que não fosse um alfa como Luca. Fiquei feliz por saber que um homem como ele pudesse ser carinhoso comigo. Fiquei feliz porque ele era meu e eu dele. Quando acordei na manhã seguinte, o céu de Nova York estava ficando cinza. Ainda estava deitada sobre o peito de Luca com meus seios nus colados em sua pele quente. Mas eu tinha deslizado de seu corpo durante a noite e seu membro rígido estava pressionado contra a minha perna. Mexi um pouco o corpo e olhei para o rosto de Luca. Seus olhos estavam fechados e ele parecia dormir tão sereno que era difícil acreditar que era o mesmo rosto que abrigava tanta violência e escuridão na noite passada. Fiquei curiosa. Nunca havia visto uma ereção, mas não queria acordar Luca. Depois do que ele disse, não queria mesmo arriscar que ele perdesse o controle. Tentei espiar seu pau duro sobre meu ombro, mas do jeito que estávamos posicionados, teria que quebrar meu pescoço para olhar. De repente, um zumbido veio da mesa de cabeceira e Lucas se sentou tão rápido que gritei. Ele me levantou junto, um braço me segurava em volta da cintura e o outro pegava o celular. Só que a nova posição me fez escorregar para baixo do seu corpo e agora sua ereção estava entre as minhas pernas, seu membro pressionando minha fenda. Eu estava praticamente montada nele como numa vassoura. Nunca estive tão grata por estar usando calcinha. Fiquei tensa e Luca também, com o celular já encostado em sua orelha. Tentei ficar numa posição menos problemática, porém isso só fez com que seu pau se esfregasse em mim. Ele gemeu e eu gelei. Os olhos de Luca regalaram e os dedos apertaram mais forte minha cintura. Estou bem, Matthew, falou irritado. Estou bem pra caralho. Não, posso lidar com isso. Não preciso ver o médico. Agora me deixe dormir. Luca desligou, devolveu o celular para a mesinha de cabeceira e me encarou. Eu estava tão rígida que ele poderia ter me usado como tábua de passar.
Ele afundou de volta na cama lentamente, com todo o controle que apenas milhões de abdominais poderiam dar. Continuei sentada, montada em seu quadril, mas coloquei um braço na frente dos meus seios bem rápido. Agora que ele estava deitado, sua ereção não me tocava mais. Reuni toda a minha coragem e passei minha perna por cima dele, tocando acidentalmente em seu pau duro. Caralho! Grunhiu, se mexendo embaixo de mim. Tive que conter um sorriso. Ajoelhei ao lado dele, meu braço ainda cobrindo meus seios, e então me permiti olhar. Uau! Eu não tinha nada com o que compará-lo, mas não podia imaginar que poderia ser tão grande. Era comprido e grosso e circuncidado. Gianna tinha ganhado aquela aposta idiota. Você vai ser a causa da minha morte, Arya, falou com voz baixa. Virei envergonhada. Eu estava encarando. A expressão de Luca era de fome quando olhei para ele. Uma de suas mãos estava apoiada na barriga e a outra dobrada atrás da cabeça. Seu abdômen tensionado estava esticado. Na verdade, cada centímetro do seu corpo parecia estar assim. De repente, a timidez me dominou. Porque eu pensei que seria uma boa ideia olhar para ele. Arrisquei outra olhada. Se continuar olhando para o meu pau com essa expressão de espanto, vou explodir. Sinto muito se minha expressão te incomoda, mas isso é novo para mim. Nunca vi um homem nu. Todas as minhas primeiras vezes serão com você, então... Lucas sentou. Sua voz baixou um tom. Ela não me incomoda. É sexy pra caralho. E eu vou adorar cada primeira vez que você estiver comigo. E fez carinho no meu rosto. Você não faz ideia do quanto me excita. Com ele sentado, nossos rostos ficaram perto um do outro e Luca me puxou para um beijo. Coloquei minha mão em seu ombro, depois desci lentamente pelo seu peito, parando na barriga. Luca interrompeu o beijo. Na noite passada, você perguntou se eu queria que me tocasse. Sim, respondi, recuperando o fôlego. Você quer que eu te toque agora? O fogo em seus olhos ficou mais forte. Pra caralho. Mais do que qualquer coisa. Ele alcançou meu braço sobre meus seios. Deixa eu olhar para você. Envolveu minha cintura com os dedos, mas não apertou. Hesitei. Ele já os vira ontem, mas agora eu me sentia mais exposta. Abaixei o braço lentamente. Sentei bem ereta enquanto os olhos de Luca passeavam sobre mim. Sei que não são grandes. Porra! Você é linda, Arya. Não soube o que dizer. Você quer me tocar agora? Perguntou baixinho. Assenti e lambi os lábios. Olhei para baixo. Depois segurei timidamente seu membro e corri meu dedo sobre ele. Era macio, quente e firme. Lucas soltou um suspiro pesado. Os músculos do braço dele ficaram tensos pelo esforço de ficar se segurando. Passei o dedo na ponta, maravilhada com sua maciez. Luca apertou a mandíbula. Tive uma sensação estranha de poder sobre ele, enquanto corria a ponta dos meus dedos para cima e para baixo lentamente, fascinada com sua suavidade. Luca estremeceu com meu toque. Segure com a mão toda, disse com a voz grave. Envolvi seu membro com os dedos levemente, com medo de machucá-lo. Movi a mão para baixo e para cima, surpresa com o quão pesado ele parecia ao segurá-lo. Luca deitou. Eu sabia que ele me observava, mas não conseguia olhar para ele. Estava constrangida demais com a minha coragem. Pode segurar mais forte, disse depois de algumas tentativas de carícias minhas. Apertei os dedos. Mais forte. Ele não vai cair. Corei e me virei, deixando a mão cair. Não queria te machucar. Deus, isso é tão embaraçoso. Nem isso eu conseguia fazer. Talvez Luca devesse mesmo voltar para a puta dele, Grace. Ela sabia o que fazer. Ei,
falou calmamente, me puxando para junto dele. Eu estava te provocando. Está tudo bem. E me beijou. Sua boca movimentou-se na minha, exigente, porém suave, e sua mão desceu pelo meu braço, meu quadril, e passou pela curva da minha bunda, até seu dedo deslizar por entre minhas pernas e chegar às minhas dobras. Ele passou a ponta do dedo para frente e para trás, levemente, antes de escorregá-lo para dentro de minha calcinha. Prendi o fôlego ao senti-lo na minha pele nua. Ele mergulhou no meio das minhas dobras, subindo para o meu clitóris, cobrindo-o com minha umidade. Gemi contra seus lábios antes de enfiar a língua em sua boca para dançar com a dele. O prazer se espalhou por todo o meu corpo enquanto ele esfregava o dedo em meu botão sensível. Ele pressionou nossas bocas antes de cravar os olhos em mim. Quer tentar de novo? Perguntou com um aceno em direção ao seu membro rígido. Ele enfiou o dedo em mim mais uma vez e eu engasguei. Quase não conseguia pensar direito, muito menos formar uma frase coerente. Meu corpo doía com uma necessidade que nunca sentira antes. Deslizei a mão para baixo em seu peito musculoso, seguindo pela trilha estreita de seus pelos escuros até sua ereção. Envolvi-a com a mão e ela pulsou com meu toque. Os dedos de Luca esfregaram mais rápido minha pele molhada. Suas carícias constantes me faziam ofegar, mas eu já tinha ido longe demais para me importar. Luca cobriu minha mão com a dele em volta de seu membro, me mostrando a força com que deveria segurá-lo. Depois, movimentou nossas mãos para cima e para baixo. Observei fascinada. Ele movia mais rápido e com mais força do que eu ousaria fazer. Luca esfregava os dedos entre minhas dobras mais rápido também. Eu mal conseguia respirar e senti minhas veias pulsando. Eu estava chegando ao meu limite. Luca. Engasguei e ele acelerou em meu clitóris, me fazendo perder o controle. Gemia à medida que espasmos atingiam meu corpo. Minha mão bombeava o membro de Luca ainda mais rápido e com um grunhido gutural, seu alívio foi derramado sobre ele. Tremia em cima dele, observando seu gozo em nossas mãos e sua barriga. Meus mamilos estavam eriçados e roçavam em seu peito, enviando faíscas de prazer pelo meu corpo. Sua ereção latejante em minha mão ia ficando mole devagar. Luca tirou os dedos de dentro da minha calcinha e os repousou na minha bunda. Fechei os olhos, ouvindo seu coração acelerado. Ele beijou o alto da minha cabeça, me surpreendendo com seu gesto amoroso. Meu coração incendiou com uma nova esperança. Aos poucos, nossa respiração foi normalizando. Luca pegou uma caixa de lenço de papel na mesa de cabeceira e me entregou um lenço, depois limpou-se. Fiquei constrangida enquanto limpava seu esperma da minha mão. Não acreditava que tinha tocado nele daquele jeito. Eu ainda estava sensível no meio das pernas, e mesmo assim queria sentir seus dedos novamente. Era errado ter gostado tanto de que Luca me tocasse. Ele era meu marido, mas ainda assim... Minha mãe sempre tratou o sexo como algo que só os homens desejavam. As mulheres apenas cumpriam seu dever. Luca esfregou meu braço e eu decidi não pensar mais tanto nisso. Faria o que achasse certo. Soltei o ar de leve, entretanto meus olhos focaram no corte abaixo das costelas de Luca. Pingava sangue nele. Sentei. Você está sangrando. Havia me esquecido disso. Está doendo? Luca parecia bastante relaxado. Ele olhou para o ferimento. Não muito. Não é nada. Estou acostumado. Toquei a pele abaixo do corte. Precisa de pontos. E se infeccionar? Quem sabe você não dá sorte e se torna uma jovem viúva? Olhei para ele. Não tem graça. Não depois do que acabamos de fazer. Eu me sentia mais próxima dele do que nunca, e meu pai encontraria um novo marido para mim de qualquer forma.
Se te preocupa tanto, por que não pega o kit de primeiros socorros no banheiro e traz para mim? Pulei da cama e corri até o banheiro. Onde está? Na gaveta embaixo da pia. Não tinha só um kit de primeiros socorros. Tinha mais de 20 kits. Peguei um deles e voltei ao quarto me juntando a Luca na cama. Mas antes peguei minha camisola do chão e a vesti. Luca sentou encostado na cabeceira, ainda gloriosamente nu. Concentrei-me em seu tórax, envergonhada pela sua nudez descarada. Luca acariciou meu rosto quando sentei ao seu lado. Ainda muito tímida para me olhar depois do que aconteceu. Ele deu um puxão na barra da minha camisola. Gosto mais de você sem isso. Contraí os lábios. O que você quer que eu faça? Coloquei o kit entre nós dois e eu abri. Muitas coisas, murmurou ele. Revirei os olhos. Com seu corte. Tem os lenços desinfetantes aí. Limpe o ferimento que vou preparar uma agulha. Rasguei um dos pacotes. O cheiro forte do desinfetante entupiu meu nariz. Tirei o lenço, desdobrei e passei no corte. Lucas se contorceu, mas não emitiu som algum. Arde? Estou bem, respondeu simplesmente. Limpa com força. Fiz o que mandou e, embora ele tenha se encolhido algumas vezes, em nenhuma delas disse para eu parar. Enfim, joguei o lenço no lixo e voltei a me encostar. Luca furou sua pele com a agulha e começou a se costurar. Suas mãos eram firmes e seguras. Observá-lo me deixou enjoada. Não conseguia imaginar fazer isso em mim mesma, mas à medida que meus olhos passeavam pelo corpo de Luca e pelas inúmeras cicatrizes, me dava conta de que provavelmente não era a primeira vez que ele fazia isso. Quando Luca ficou satisfeito com seu trabalho, descartou a agulha. Precisamos cobrir isso, falei. Vasculhei o kit procurando por curativos, mas Luca balançou a cabeça. Cura mais rápido se deixar respirar. De verdade? Tem certeza? E se entrar sujeira? Luca riu. Não precisa se preocupar. Essa não será a última vez que virei para casa machucado. Se eu estava preocupada? Sim. E não gostei de pensar que ele não cuidava muito da saúde. Luca abriu os braços. Vem aqui. Você não tem que sair? Olhei para o relógio. Ainda eram 8 da manhã, mas na maioria das vezes era a hora em que Lucas saía. Hoje não. A Bratva está lidando com os danos agora. Terei que ir a uma das boates da família no fim da tarde. Sorri levemente. Não pude evitar. Fiquei feliz por não precisar ficar sozinha em casa o dia todo de novo. Aconcheguei-me ao lado de Luca e ele me envolveu em seus braços. Não esperava que fosse ficar tão feliz, falou baixinho. Estou sempre só. Odiava o quanto isso me fazia parecer fraca, mas era verdade. Luca apertou os dedos do meu braço. Tenho algumas primas com quem poderia sair. Tenho certeza de que elas iriam gostar de ir às compras com você. Por que todo mundo pensa que quero ir às compras? Então faça outra coisa. Tome um café, vá a um spa ou sei lá o quê. Eu ainda tenho um título para um spa que ganhei no chá de noiva. Está vendo? Se quiser, posso perguntar a uma de minhas primas. Balancei a cabeça. Não estou muito ansiosa para encontrar outra de suas primas depois do que Cosima fez. O que ela fez? Ele ficou tenso ao meu lado. Recuei olhando para Luca. E então me dei conta de que não havia contado a ele como encontrei-o na cama com Grace. E depois de toda a confusão nos últimos dias, ele não perguntou. Ele provavelmente tinha mais do que o suficiente para lidar com a Bratva. Ela me deu o bilhete que me levou até você e Grace. Dizer o nome dela fez meu estômago revirar de novo, e lembranças indesejadas ressurgiram. Sentei longe do calor de Luca. Encolhi as pernas, trazendo-as para perto do meu peito, oprimida com tudo o que aconteceu. Luca também sentou e beijou meu ombro.
Cosima te deu um bilhete que dizia para ir ao apartamento? A voz dele estava tensa com uma raiva quase incontrolável. Assenti, depois engoli em seco antes de ousar falar. E uma chave, que ainda está na minha bolsa. Aquelas vacas de merda, grunhiu. Quem? As duas, Grace e Cosima. Elas são amigas. Grace deve ter pedido para que Cosima fazer isso. Piranhas. Estremeci com a fúria em sua voz. Ele deixou escapar um suspiro pesado e passou um braço pela minha cintura, me puxando para ele, e enterrou o rosto em meus cabelos. Grace queria me humilhar. Ela ficou bem feliz quando vi vocês. Aposto que sim, afirmou. Ela é uma porra de uma traidora tentando humilhar uma rainha. Ela não é nada. Uau! Ele estava furioso e não pude deixar de sentir alegria pelo que o futuro de Grace prometia. Como ela reagiu quando disse a ela que não haveria mais. Ele ficou em silêncio. Fiquei tensa. Você prometeu que não haveria ou nenhuma outra mulher novamente. Minha voz saiu tremida e tentei me afastar dele, mas ele me segurou com agilidade. Ele mentiu para mim? Não dava para acreditar que acreditei nele. Não dava para acreditar que deixei-me tocar lá e que eu toquei também. Eu prometi e não vou fazer. Mas não falei com Grace. Por que eu deveria? Não devo nenhuma satisfação a ela. Assim como não devo porra de satisfação nenhuma a outras putas que comi. Seu corpo devia ser feito de pedra de tão tenso que estava. Queria acreditar nele. Ele segurou meu queixo entre o polegar e o indicador e virou meu rosto até que eu estivesse olhando para ele. Você é a única que eu quero. Vou manter minha promessa, Arya. Então, não vai mais vê-la. Ah, mas eu vou. Só para dizer o que penso sobre sua brincadeirinha. Não faça isso. Ele franziu a testa. Não quero que fale com ela de novo. Vamos esquecê-la. Percebi que ele não queria esquecer. Por favor. Ele soltou o ar profundamente e concordou. Não queria que fosse assim, mas se é o que você quer... É sim, falei com firmeza. Não vamos falar mais nela. Vamos fingir que ela não existe. Luca levantou a mão e esfregou o polegar no meu lábio. Seus lábios são foda de se beijar. Abaixei a cabeça para esconder meu sorriso satisfeito. Quero falar com você sobre uma coisa, falei. Mais uma notícia? Bem, acho que depende do seu ponto de vista. Quero que Gianna venha me visitar. As aulas dela só vão começar em 2 semanas e eu sinto saudades dela. Só tem alguns dias que vocês se viram. Eu sei. Onde ela ficaria? Não sei, talvez no nosso quarto de hóspedes. Nós tínhamos 3 no andar debaixo da cobertura. Sua irmã é chata demais. Olhei para ele com súplica. Que tal um acordo? Falou com voz rouca. Fiquei nervosa. Um acordo? Não precisa ficar nervosa. Lucas sorriu ironicamente. Não vou pedir para dormir comigo em troca de ver sua irmã. Não sou tão babaca assim. Não? Provoquei e ele me deu um beijo rápido que fez umas sensações descerem pelo meu corpo. Não, disse ainda com os lábios colados nos meus. Mas quero explorar seu corpo. Ergui as sobrancelhas. Como assim? Hoje à noite, vou tentar voltar cedo para a casa da reunião na boate. E quero que a gente fique na jacuzzi um pouco e quero que você deite e me deixe te tocar e te beijar onde quiser. Ele lambeu minha orelha. Você vai adorar. Abri os lábios surpresa. Isso estava indo mais rápido do que eu imaginei que iria. Mais do que deveria. Luca deve ter visto a incerteza em minha expressão, porque ele deslizou sua mão entre minhas pernas e pressionou a palma da mão no meu clitóris por cima da calcinha.
Estremeci e deixei escapar um gemido antes que conseguisse evitar. Deus, isso era ridículo. Era o que acontecia quando se era obrigado a viver em abstinência por tanto tempo. Você gosta disso, Arya. Eu sei que gosta. Admita. Ele pressionou mais forte e me contorci. Gosto, repliquei. Ele movimentou a mão lentamente sobre mim, enviando pontadas de prazer pelo meu corpo. Não pare. Não vou parar, disse mordiscando meu pescoço. Então, vai me deixar fazer as coisas do meu jeito essa noite? Não vou fazer nada que você não queira. Não tinha muita certeza do que queria neste momento, exceto que Luca não parasse o que estava fazendo com a mão. Eu prometeria qualquer coisa agora. Sim. Ele aumentou a pressão no meu clitóris e deu um chupão no meu pescoço, depois passou a língua na minha clavícula e explodi. Luca me beijou debaixo do queixo antes de me afastar com um sorriso malicioso. Assim que voltei do transe, precisei descobrir um jeito de equilibrar o poder entre nós dois. Ele me queria mais do que eu o queria. Tinha certeza disso. Precisava tirar vantagem disso. Repousei a testa em seu ombro. Então posso ligar para Gianna e dizer para ela comprar as passagens de avião? Luca riu. Claro, mas lembre-se do nosso acordo. O celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Ele atendeu. Porra, Matthew! O que foi agora? Afastei-me. Luca levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto, completamente nu. Estamos protegendo-o. Não vou deixar outra porra de restaurante ir para os russos. Sim, estarei pronto em meia hora. Ele jogou o celular na mesa de cabeceira. Vou ter que conversar com o dono da cadeia de restaurantes. Tudo bem, disse tentando esconder minha decepção. Ligue para sua irmã e diga que ela pode vir, e estarei de volta a tempo para jantar. Está bem? Tem alguns cardápios de entrega de comida na cozinha. Peça o que quiser. Ele se abaixou e me beijou. Peça para Romero te levar a algum museu ou algo assim. 15 minutos depois ele saiu, e fui deixada com minhas dúvidas. Como pude concordar com seu acordo? Porque amava o prazer que me dava. Por que não aproveitar? Talvez eu tivesse que viver sem amor, mas não significava que tinha que ser infeliz. Gianna ficou eufórica quando liguei dizendo que ela poderia vir. Não contei sobre o acordo. Eu não conseguia falar sobre algo assim pelo telefone. Nem nunca. Sabia que ela não aprovaria que eu cedesse a Luca tão rápido. Como prometido, Luca chegou em casa mais cedo. Eu estava extremamente nervosa. Escolhi um vestido amarelo bem bonito e arrumei a mesa no terraço. O rosto de Luca era só surpresa quando me viu do lado de fora. Pensei em comermos aqui. Ele me abraçou e me puxou para um beijo demorado. Fiquei toda arrepiada. Pedi comida indiana. Minha fome é de outra coisa. Estremeci. Vamos comer. O que Luca faria se eu cancelasse o acordo? Sentei. Luca me observava intensamente. Em algum momento, ele sentou na cadeira à minha frente. Havia uma brisa leve que acariciava minha pele e fazia meu cabelo mexer. Caralho, como você é sexy. Comecei a comer. Romero me levou ao Museu de Arte Metropolitano hoje. Foi maravilhoso. Bom, disse se divertindo. Será que ele percebia como eu estava nervosa? E o dono do restaurante? Você o convenceu de que a família vai protegê-lo dos russos? Claro. Ele está sob nossa proteção há mais de uma década. Não tem por que mudar isso agora. Claro. Falei distraída, dando um gole no vinho branco. Luca abaixou o garfo. Arya. Cutuquei um pedaço de couve-flor no meu prato sem olhar para Luca. Arya. A voz dele fez minha espinha arrepiar e levantei os olhos. Ele se reclinou na cadeira, cruzando os braços sobre seu peitoral definido.
Você está com medo. Não estou. Ele estreitou os olhos. Hum, talvez um pouco, mas o nervosismo é maior. Ele levantou da cadeira e deu a volta na mesa. Vem aqui. Estendeu a mão. Depois de um segundo de dúvida, peguei na mão dele e deixei que me levantasse. Vamos entrar na jacuzzi, está bem? Isso vai te acalmar. Achava bastante difícil que estar numa banheira de hidromassagem com ele, só de roupa de banho, iria me deixar menos nervosa. Eu não sabia o que esperar e isso me apavorava. Por que não pega seu biquíni enquanto eu preparo a jacuzzi? Assenti e entrei. Peguei meu biquíni preferido, branco com bolinhas rosa. Fiz um rabo de cavalo e fiquei me analisando no espelho do banheiro. Não sabia ao certo do porquê isso me deixava tão nervosa. O toque de Luca nesta manhã tinha deixado minha pele em chamas. Ele prometera não fazer nada que eu não quisesse. Respirei fundo e fui para o quarto. Luca me esperava com um short preto que não escondia nada do seu corpo definido. Todos os músculos de sua força. Seus olhos passearam sobre mim e então ele escorregou uma mão pelo meu quadril. Você é perfeita, disse com a voz grave. Carinhosamente, ele me conduziu para fora do quarto, descendo as escadas até o terraço. Tremi de frio. Fui pega pela brisa definitivamente e estava frio demais para ficar ali fora vestindo apenas um biquíni. Luca me pegou no colo. Engasguei de surpresa e, sem perceber, minha mão foi parar na sua tatuagem que ficava sobre o coração. Meu próprio coração acelerou. Enterrei o rosto no vão do pescoço de Luca, tentando relaxar. Luca me segurava mais forte à medida que entrava na jacuzzi, entrando devagar na água quente e borbulhante. Sentei no colo dele com o rosto ainda escondido. Luca esfregava a mão em minhas costas. Não tem motivo para ter medo, disse o homem que estrangulou outro homem com as próprias mãos. Minha intenção era soar provocante, mas a voz saiu tremida. Isso não tem nada a ver com nós dois, Arya. São negócios. Eu sei, não deveria ter falado nisso. O que está te incomodando de verdade? Estou nervosa porque me sinto vulnerável, como se eu estivesse à sua mercê por causa do acordo. Arya, esqueça o acordo. Por que não tenta relaxar e curtir? Ele levantou meu queixo até nossos lábios estarem quase se tocando e nossos olhos fixos. Prometa que não vai me obrigar a fazer nada que eu não queira. Abaixei o olhar. Prometa que não vai me machucar. Por que eu te machucaria? Perguntou. Eu te disse que não vou transar com você até que você me queira. Então, você vai me machucar quando transarmos? Luca deu um sorriso sarcástico. Não de propósito, mas acho que não tenha como isso não acontecer. E beijou abaixo da minha orelha. Mas essa noite, quero que você se contorça de prazer. Confie em mim. Eu queria. Só que confiança era algo perigoso em nosso mundo. Parte de mim queria se agarrar à pontinha de ódio que senti quando o vi com Grace. Porém, a maior parte de mim queria fingir que nós não fomos forçados a esta união. Queria fingir que podíamos nos amar. Luca trilhou sua língua pelo meu pescoço. Ele parou sobre minha veia pulsante e deu um chupão. A sensação me arrepiou todinha. O corpo dele era quente e forte, e eu amava estar sentada em cima dele, embora não fosse muito confortável. Não era muito macio, só tinha músculos duros. Ele se mexeu, pressionando sua ereção na minha bunda. Seus lábios exigiam minha boca. O beijo enviou fagulhas pelo meu corpo, mas eu queria que isso fosse mais do que algo físico. Queria saber mais sobre o homem com quem iria passar o resto da vida. Recuei. Isto fez com que Luca grunhisse. Ele apertou os dedos na minha cintura. Seus olhos cinza eram questionadores enquanto encaravam meu rosto. Dei um beijo em seu rosto e joguei os braços em volta de seu pescoço.
Podemos conversar um pouco? Pela expressão de Luca, era óbvio que conversar era a última coisa que passava pela sua cabeça, mas ele se encostou na borda da jacuzzi. Sobre o que você quer conversar? Ele deslizou uma das mãos pela minha bunda e começou a acariciá-la. Não permiti que isso me distraísse do meu objetivo, mesmo que distraísse muito. E o olhar faminto de Luca também não ajudava muito. O que aconteceu com sua mãe? Eu sabia que ela morrera quando Luca era um menino, mas Humberto não contou muita coisa. Ou porque ele não sabia, ou porque achou que eu não deveria saber. O corpo de Luca retesou e seus olhos ficaram vazios. Ela morreu. Ele virou o rosto para o outro lado com o maxilar cerrado. Não era esse tipo de conversa que eu gostaria de ter com você esta noite. Sua censura me magoou. Queria me aproximar dele. Queria conhecer mais lados dele. Mas estava claro que ele não iria deixar. Assenti. Luca tirou a mão da minha bunda e devagar foi trilhando um caminho pelo meu quadril. A seguir, abaixou até chegar à minha coxa. Ele a deslizou para dentro da calcinha do biquíni, esfregando o dedo pelas minhas dobras. Eu deveria tê-lo afastado, mas em vez disso, abri mais um pouco as pernas. Lucas se esfregou no meu pescoço, depois recuou. Ele enganchou os dedos no sutiã do biquíni e o puxou. Meus seios saltaram livres e eu senti calafrios pelo corpo todo. Meus mamilos enrijeceram com o contato da brisa fria. Luke emitiu um som baixo ao olhar para eles. Daí, se inclinou e chupou meu mamilo ao mesmo tempo em que esfregava o polegar no meu clitóris. Gritei. Ele rosnou grudado em mim e soltou meu mamilo fazendo um estalo. Olhou para mim enquanto sua língua corria pelo biquinho do meu seio. Tentei olhar para outro lugar, mas ele rugiu. Não, olhe para mim. E eu olhei. Observei meu mamilo desaparecer em sua boca. Observei enquanto ele me provocava com a língua. Seus olhos cinza estavam famintos. Ele mordiscava o meu quadril, avançou para a mão dele, que ainda provocava minhas dobras. O alívio percorreu meu corpo. Luca foi mais rápido que um raio. Agarrou meus quadris e me levantou até a borda da jacuzzi. Luca, o que... Ele arrancou a calcinha do meu biquíni, quase rasgando-a ao meio. Tossi engasgada e tentei fechar as pernas, mas Lucas se posicionou entre elas, abrindo-as ao máximo possível e abaixou a cabeça. Tossi mais uma vez horrorizada e atordoada e... Ai, Deus! Luca passou a língua pela minha abertura, chegando ao clitóris. Isso, porra! Rosnou. Olhei em volta. E se as pessoas vissem? Apenas uma parte da hidro estava protegida por uma tela, mas Luca chupou meus grandes lábios e eu parei de me importar. Olhe para mim. Ordenou junto às minhas dobras. A sensação de seu hálito na minha pele em chamas me fez estremecer. Olhei para baixo. Meu corpo queimava de vergonha e excitação quando nossos olhares se encontraram. Seus olhos fixaram-se nos meus enquanto sua língua deslizava lentamente entre minhas dobras. Gemi. Você é minha, disse com firmeza. Ele me lambeu novamente, mais intenso, mais ainda devagar. Diga. Eu sou sua, falei quase sem fôlego. Seus polegares me abriram mais, revelando meu botãozinho rosa. Ele soltou um leve suspiro e tinha um sorrisinho nos lábios. Eu queria que ele me tocasse ali. Nada mais que isso. Ele se inclinou para a frente, ainda me olhando, e passou a língua pelo meu botão. Gemi puxando os cabelos dele. Fiquei violenta, trêmula, e não parava de gritar, me contorcendo junto aos lábios de Luca. Ele não parou. Era incansável. Joguei a cabeça para trás, olhando o céu noturno. Luca não mandou olhar para ele desta vez. Mas eu ouvia tudo o que estava fazendo. Como ele sugava e lambia,
como ele murmurava satisfações, como ele soprava minha carne em chamas e, depois, lambia de novo. Todo o meu corpo tremia incendiado. Não conseguiria aguentar muito mais. Mas Luca empurrou a língua dentro de mim e eu gozei. Meu músculo contraiu. Fechei os olhos bem apertados, minhas costas arqueando no mármore frio. Estava tão molhada. Como alguém podia ficar tão molhada? Os sons de Luca me lambendo era errado, mas jamais algo havia me excitado como aquilo. Luca tirou a língua enquanto os últimos picos do meu orgasmo acabavam comigo. Antes que eu soubesse o que aconteceu, senti seu dedo sendo enfiado quase que inteiro na minha abertura. A invasão foi estranha e inesperada. Dei um pulo e engasguei com a dor. Meu corpo retesou e eu tentava recuperar o fôlego. Nunca nem havia usado absorvente interno porque eram muito desconfortáveis e minha mãe morria de medo de que eu pudesse romper o ímã acidentalmente. Porra, você é apertada pra caralho, Arya. Espalmei à borda da jacuzzi tentando me acalmar. A água se agitava com os movimentos de Luca para se debruçar em mim com o dedo ainda lá dentro. Mordi o lábio, mas não olhei para ele. Ei, falou com a voz grave. Baixei os olhos. Deveria ter entrado mais devagar, mas você estava tão molhada. Assenti, mas não disse nada. Não conseguia parar de pensar na sensação do dedo dele em mim. Não se movimentava, mas estava lá me preenchendo. Luca beijou meus lábios, seus olhos escureceram mais do que eu já presenciara e se encheram de tanto desejo e fome que me assustaram e excitaram ao mesmo tempo. Ainda dói? Rosnou. Mexi um pouquinho o quadril, tentando encontrar as palavras certas para definir a sensação. É desconfortável e arde um pouco, corei. Luca lambeu meus lábios, depois chupou o inferior. Sei que sou um babaca por dizer isso, mas só de pensar no meu pau dentro da sua bucetinha apertada, fico duro demais. Arregalei os olhos e ele balançou a cabeça. Não precisa ficar com tanto medo. Já disse que não vou tentar esta noite. Também tinha dito que não iria me machucar. Falei mais para provocar do que por estar brava com ele. Estava me acostumando com o dedo dele aos poucos, e o que ele fez antes disso foi o paraíso. Já queria seus lábios em língua de volta em mim. Algo mudou na expressão de Luca, porém não consegui decifrar seu ânimo. Não achei que iria, Arya, disse com carinho. Você estava tão molhada e disposta. Achei que meu dedo entraria sem problema. Queria te tocar para dar seu quarto orgasmo. Eu me arrepiei e uma pontadinha de prazer instalou-se em meu centro mais uma vez. Quase quis que Luca mexesse o dedo agora. Doeu porque você tirou a minha... você sabe. Meu rosto ferveu e algo fez brilhar os olhos dele. Sua virgindade? Não, princesa. Não fui tão fundo e quero fazer com o meu pau, não com o dedo. Princesa? Meu peito se aqueceu. Ele tirou o dedo devagar. Meus músculos contraíram e enviaram uma fisgada para o meu centro de prazer. Ele passou o mesmo dedo pelos meus lábios e enfiou na minha boca. Envolvi-o com a língua sem nem saber por quê. Luca gemeu. Ele tirou o dedo e lambeu meus lábios. Grudei meu corpo no dele e deixei minha língua duelar com a dele. Vamos entrar. Quero te chupar de novo. Expirei. Vai deixar eu colocar o dedo em você mais uma vez? Desta vez, vou bem devagar. Vou, falei. Ele pulou para fora da hidro e me ajudou a levantar. Depois, me colocou no colo com as minhas pernas envolvendo sua cintura e me carregou para dentro. Ele me colocou de pé em frente à nossa cama e desapareceu no banheiro, aparecendo logo depois com uma toalha. Ajudou-me a tirar a parte de cima do biquíni, enrolou a toalha em mim e começou a me enxugar delicadamente. Fechei os olhos curtindo a sensação.
Não conseguia acreditar que deixei Luca fazer o que fez. Não conseguia acreditar que queria que ele fizesse de novo. Era tudo avassalador. Sabia que ia rápido demais, mas como Luca disse, para que esperar? Ele era meu marido. Está com frio? Abri os olhos. Lucas jogou a toalha no chão, me deixando nua. Ele deslizava as mãos pelos meus braços. Todo o meu corpo estava arrepiado. Um pouco. Luca me deitou na cama, se alongou e tirou o short. Sua ereção saltou dura e enorme, e de repente fui invadida pela ansiedade. Ele havia colocado um dedo dentro de mim. Talvez quisesse ir para o próximo nível. Talvez estivesse confusa com algumas coisas neste momento, mas de uma coisa eu sabia. Não estava pronta para isso. Mal conhecia o homem na minha frente, e dormir com ele, deixá-lo entrar em mim daquela maneira era demais, íntimo demais. Talvez essa noite tenha sido seu jeito de manipular. Ninguém chegava tão longe na máfia sem ser um mestre da manipulação. Juntei as pernas e cheguei para trás. Luca parou já com o joelho em cima da cama. Área. Ele segurou minha panturrilha e eu dei um pulo para trás, colocando as pernas junto ao peito. Ele suspirou. O que é agora? Sentou-se ao meu lado, seu membro quase roçava em minha perna. Diga alguma coisa. Está indo rápido demais, falei baixinho. Porque eu estou pelado? Você já viu meu pau? Você até bateu uma punheta para mim. Meu rosto ferveu. Acho que está tentando me manipular. Se eu te der uma oportunidade, você fará tudo o que quiser hoje. Pode apostar que eu faria. Mas não entendo o que manipulação tem a ver com isso. Disse com uma pontada de raiva na voz. Eu te quero, nunca menti sobre isso. Estou disposto a aceitar o que você quiser me dar. E você queria me dar alguma coisa na jacuzzi. Não estou falando do dedo. Repreendi, ficando com raiva também. Talvez você tente fazer a mesma coisa com o sexo. Eu sabia que soava ridículo. Na verdade, Luca riu. Aproximou-se bastante de mim. Isso não vai dar certo. Meu pau não vai entrar em você assim tão fácil. Acredite. E vai doer ainda mais. Estremeci, lembrando do que Grace disse no casamento. Ele vai te foder com sangue. Luca soltou um suspiro pesado. Não deveria ter falado isso. Não quis te assustar. Eu o observava por cima das pernas. Ele passava o punho levemente na lateral do meu corpo. A tensão em seus lábios desapareceu. Diga que gostou do que fiz no terraço, murmurou. Havia uma pontada de carência em sua voz. Quem sabe até vulnerabilidade. Gostei, falei quase sem fôlego. Ele chegou mais perto, encostando os lábios na minha orelha. Do que gostou mais? Minha língua te fodendo? Ou quando passei a língua pela sua buceta? Ou quando chupei seu clitóris? Ai, meu Deus! Já estava ficando molhada de novo. A voz grossa de Luca vibrava pelo meu corpo. Não sei. É melhor te mostrar de novo? Luca empurrou meus tornozelos que estavam colados ao meu corpo até haver espaço suficiente para sua mão escorregar entre eles, indo até minha coxa. Ele me segurou. Eu estava quase me deitando para facilitar, mas ele balançou a cabeça. Não, rosnou. Fique assim. Ele começou a mexer os dedos em minhas dobras, todos os quatro provocando, circulando, esfregando. Repousei o queixo nos joelhos com a respiração pesada. Luca beijou minha orelha e colocou um braço em meu ombro, me puxando para o seu lado. Foi estranho ficar sentada com as pernas coladas no peito enquanto ele me tocava, mas aquilo era incrivelmente bom. A ereção de Luca roçava na minha coxa e seu hálito aquecia a minha orelha. Relaxe. Falou baixo. Havia uma pressão suave na minha abertura. Olhei rapidamente entre as minhas pernas. Luca me provocava com um dedo mindinho.
Ele enfiava a ponta, depois circulava minha abertura mais uma vez antes de enfiar de novo, a cada vez entrando um pouco mais fundo. Olhe para mim. Olhei, envolvida pela intensidade de seus olhos cinzas. Você está tão molhada e macia e apertada. Não faz ideia de como isso é bom pra caralho. Seu membro deslizou pela minha coxa de novo. Ele pressionou os lábios nos meus com a língua exigindo passagem. Seu dedo esfregava para dentro de mim, desta vez inteiro. Era só o dedo mindinho, mas eu estava excitada. Ele começou a movê-lo lá dentro e eu engasguei em sua boca, mexendo os quadris, precisando de mais. Ele estocava para dentro e para fora devagar com o polegar esfregando meu clitóris. Pude sentir o prazer crescendo de novo e mexi minha pelvis em sincronia com seu dedo. Ele tirou a mão, produzindo em mim um som de protesto. Luca riu, fazendo seu peito roncar. Ajoelhou na minha frente e afastou minhas pernas uma da outra. Daí olhou para mim. Trilhou seu indicador nas minhas dobras e esfregou minha abertura. Sempre olhando diretamente para o meu rosto, ele empurrou a ponta do dedo. Meus músculos contraíram e eu soltei um suspiro fraco. Não doeu, e eu relaxei. Lentamente, ele começou a deslizar para dentro e para fora, indo um pouco mais fundo a cada vez, como tinha feito com o mindinho. Meteu a boca no meu clitóris. Gemi e minhas pernas escancararam. Meu prazer crescia absurdamente rápido, enquanto Luca me estimulava com os dedos e os lábios. Desabei gritando com as pernas tremendo e os quadris contraindo. Me desfiz em pedaços com os dedos enfiados no cobertor. Luca retirou o dedo, beijou meu umbigo e deitou ao meu lado. Sua ereção era vermelha e resplandecente. Segurei-a, espremendo a gota de líquido que escorria pela sua cabeça. Luca grunhiu, flexionando o abdômen. Quero sua boca em mim, falou baixo. Congelei e minha mão que o segurava travou. Parecia justo depois de que ele tinha acabado de fazer, mas eu não tinha noção de como chupá-lo. Boquete era uma coisa bem confusa, porque eu sabia que deveria cair de boca nele, mas não estava exatamente certa de como fazer isso direito. E se ele não gostasse? Lembrei do que disse sobre Grace, que ela sabia como chupar um pau. Não que eu quisesse ser de qualquer maneira parecida com Grace. Não tinha a intenção de virar a puta de Luca, mas também não queria fracassar completamente. Eu estava pensando demais. Está assim porque você não quer fazer ou porque não sabe como fazer? Ele soou tranquilo ao perguntar, mas percebi que foi difícil para ele. Ele havia me proporcionado vários orgasmos. Devia estar explodindo. Você pode bater uma punheta em mim, como da última vez, disse quando fiquei em silêncio. Afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Seus olhos cinzas eram questionadores. Não, quero dizer, acho que quero fazer. Você acha? Havia diversão em sua voz. Mas... E se eu não gostar? Luca deu de ombros, mas ficou óbvio pela sua expressão que não gostou da possibilidade. Aí você não faz. Não vou te obrigar. Assenti e aproximei o rosto um pouco mais da sua ereção, que continuava tão dura quanto no começo da nossa conversa. Luca ficou tenso de ansiedade, contraindo as pontas dos dedos na minha cabeça. Admiti envergonhada. Não sei o que fazer. Houve uma contração de sua ereção em resposta. Não consegui evitar o riso e Lucas sorriu daquele jeito predador. Você gosta de me torturar com sua inocência, não gosta? Soprei na cabeça do pau dele, o que o fez gemer. Acho que não é bem assim que se começa, não é? Ele riu de verdade e o som fez eu me arrepiar. Você vai acabar me matando, principessa. Não ria, falei sorrindo. Não quero fazer nada de errado. Você quer que eu te ensine? Seus olhos brilharam de excitação. Assenti. Tudo bem, concordou com a voz rouca.
Coloque a cabeça na boca e tenha cuidado com os dentes. Não me importa que vá com força, contanto que não morda. Bufei, depois de tão nervosa, fiquei quieta. Luke enfiou os dedos em meus cabelos, repousando-os na minha nuca. Ele não me empurrou, mas do jeito que os apertou, dava para perceber que era o que queria fazer. Coloquei a ponta do pau dele na minha boca. Era grosso e tive que ter cuidado para não arranhá-lo com os dentes. Sua cabeça era levemente salgada, mas não de um jeito ruim. Agora, passe a língua em volta. Isso, assim mesmo. Ele me observava com o maxilar cerrado. Vá um pouco mais fundo, depois suba e desça a cabeça. E chupe enquanto se mexe. Isso, porra. Ele ergueu o quadril quando eu tinha enfiado o máximo que podia dele na boca, fazendo com que sua ereção chegasse mais fundo na minha garganta. Engasguei e recuei tossindo. Ele acariciou meus cabelos. Merda, desculpe. Passou o polegar em meus lábios. Vou tentar não me mexer. Em vez de colocá-lo de volta na boca, lambi desde a base até a ponta. Ele gemeu. Isso é bom? Sussurrei antes de fazer de novo. Pra caralho. Aproveitei um pouco, lambendo cada centímetro dele, principalmente a ponta. Amava a sensação dela na minha língua. Isso é tão bom, só que eu quero mesmo é gozar. Olhei para cima em dúvida. Consegui gozar quando ele me acariciou e me lambeu devagar. Será que ele queria que eu fosse mais bruta? Será que ele gostava de sexo violento também? As palavras estúpidas de Grace pularam na minha mente de novo, mas eu as afastei. Não deixaria aquela puta estragar este momento. O que você quer que eu faça? Sussurrei. Me chupe mais forte e não pare de olhar para mim com seus olhos lindos. Fixei meu olhar nele e o coloquei na boca até atingir a minha garganta. Subi e desci a cabeça rápido e forte com os lábios apertados nele. Lucas gemeu, seu quadril balançava suavemente. Seus olhos queimavam, me olhando e seus dentes estavam cerrados. Se não quiser engolir, precisa sair daí. Dei um pulo para trás, soltando-o com o estalo, e logo depois ele derramou seu sêmen na barriga e nas pernas. Luca fechou os olhos enquanto sua ereção se contraía. Sua mão ainda estava em meus cabelos, acariciando o meu pescoço e minha cabeça com carinho. Ele foi retirando a mão lentamente, mas eu a agarrei e a pressionei no meu rosto, precisando de proximidade depois do que acabamos de fazer. Ele arregalou os olhos com uma expressão indecifrável. Seu polegar esfregou minha bochecha com carinho. Ficamos assim por uns segundos. Depois Lucas sentou, reparando na bagunça que tinha feito na coxa e no abdômen. Preciso da porra de um banho. Luca pegou um lenço de papel e limpou o esperma antes de mexer as pernas e levantar. Concordei, estranhamente desapontada por ele ter se levantado da cama tão rápido. Senti um repentino constrangimento pelo que fiz. Luca estendeu a mão. Venha. Não quero tomar banho sozinho. Pulei da cama, coloquei minha mão na dele e o segui ao banheiro. Assim que a água quente começou a cair em nós, Luca veio me ensaboar. Fechei os olhos, curtindo a sensação das suas mãos em mim. Ele pressionou minhas costas com o braço em volta da minha barriga. Aquilo foi tranquilo para você? Perguntou com calma. Ele devia estar preocupado que eu não fizesse mais sexo oral nele se não tivesse sido. Foi. Ele beijou meu pescoço. Costumava fazer isso com frequência. Era muito bom, amoroso e íntimo, mas eu sabia que não era sua intenção. Que bom, porque eu gostei de verdade de estar na sua boca. Enrubesci de vergonha e um estranho sentimento de dever cumprido. Ridículo. Você ficou chateado porque eu não... Você sabe, engoli? Aposto que as mulheres com quem esteve até agora sempre faziam isso. Não, não estou chateado. Não vou mentir. Adoraria gozar na sua boca. Mas se você não quiser, não tem problema.
Saímos do chuveiro e nos enxugamos antes de nos jogarmos na cama de novo. Descansei minha cabeça no peito de Luca. Ele apagou as luzes, nos deixando na mais completa escuridão. Qual foi a sua reação quando seu pai disse que iria se casar comigo? Murmurei. Eu me perguntava sobre isso há um tempo. Os dedos de Luca no meu quadril pararam de se mexer. Eu já esperava. Sabia que teria que me casar por motivos estratégicos. Como futuro capo, não se pode deixar que emoções ou desejos comandem nenhuma parte de sua vida. Fiquei contente pela escuridão. Assim, Luca não poderia ver meu rosto. Ele soava tão desapegado e sem sentimentos. Seus toques e seus beijos me faziam querer acreditar que talvez ele estivesse começando a se importar comigo. Mas agora não tinha mais tanta certeza. E você? Fiquei apavorada. Você só tinha 15 anos. Claro que ficaria apavorada. Eu ainda estava apavorada no dia do nosso casamento. Ainda não estou tão certa de que você não me apavora. Luca ficou em silêncio. Já disse que não tem motivos para ter medo de mim. Vou te proteger e cuidar de você. Vou dar tudo o que quiser e precisar. Exceto uma coisa: amor. Mas a família sempre vem em primeiro lugar. Falei por falar. Se tiver que me matar para proteger os negócios, você faria isso. Luca ficou tenso, mas não negou. Meu pai sempre disse que só há uma possibilidade de amor verdadeiro para um homem de honra. E essa é a máfia.